Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Londrina para um bate-papo muito legal com Fernanda Malvese, que é nada mais, nada menos do que a empreendedora da Eleva, que tem uma história belíssima. E aí a gente vai começar agora a contar um pouco dessa história. Fernanda, muito legal estar aqui contigo, conhecendo toda essa infraestrutura, tá com o Bruno, tá com a turma toda aqui reunida para fazer algo diferente. Nós fizemos essa noite, né? Noite passada fizemos um evento muito bacana aqui. Fizemos, muito bacana. Mas para chegar até aqui tem uma linda história. Conta essa história pra gente, Fernanda. Tem. Queridos, a minha história é uma história longa, mas eu vou resumir para vocês por quê. Estou com 2 crianças, uma na barriga. Loucura. Foi. Pandemia. Uma criança na barriga, uma criança bebê de 2 anos. E eu não podia nem descer do apartamento, porque a gente estava naquela época do Covid, que a gente não sabia se matava, se não matava, o que acontecia, né? E uma gestante que foi liberada da prefeitura para poder ficar em casa. Me deparei naquele apartamento pequeno, de 90 metros quadrados, sem poder nem sair na sacada. Porque eu morava num prédio cheio de médico, então Covid ficava circulando nos corredores, né? Ficava circulando no elevador, então não tinha nem a possibilidade de descer no pátio do apartamento para dar uma aliviada, para dar uma respirada. Foi quando eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa, porque eu vou enlouquecer, né? E daí fui estudando um pouco de tráfego pago, de vendas na internet, afinal eu fui dispensada do meu trabalho lá da prefeitura, né? Para poder viver esse período de gestação em casa. Fui estudando tráfego, estudando sites, marketplace. Eu tenho um sogro que ele vende brinquedos, ele tem uma representada de brinquedos. E acho que eu vou encarar esse desafio aí, né? Peguei um pouquinho de brinquedo do meu sogro, estudei um pouquinho de marketplace, vi muitas coisas no YouTube, né? A gente aprende no YouTube. E coloquei no marketplace para vender. Comecei na Amazon, mas era pouca coisa, né? Me deparei com a minha primeira venda, falei, opa, isso aí deu certo. No outro dia, uma segunda venda, né? Daí, na próxima semana, 3, 4 vendas, 5 vendas. Precisei fazer lá uma recompra desses brinquedos, né? Porque, poxa, tava vendendo bem. Falei pro meu marido, olha, meu bem, você me ajuda? Porque até então, como eu não podia nem descer do apartamento, era ele que levava lá embaixo no saguão, na portaria, para a transportadora passar e retirar tudo isso, Adonai. Eu sei, queridos, que foi crescendo, resumindo bem a história, foi crescendo, foram passando as semanas, foi vendendo mais, eu recomprei uma vez, recomprei a segunda. Onde é que não estava todo esse estoque? Ficava esse estoque, onde é que ficava tudo isso? Porque num apartamento pequeno não cabia, Fernanda. Não, eu tinha que lotar de brinquedo o quarto da minha filha que estava para chegar, o quarto da filha que ainda estava na barriga. Gente, precisou lotar de brinquedos, ao ponto de que eu precisei usar o estoque da minha mãe, da casa da minha mãe, da casa da minha avó, da casa da avó do meu marido, da casa da minha sogra. Isso que assim. Logística era essa? Era um absurdo essa logística. O desafio que era fazer tudo isso. Isso. E você que fazia as entregas também. Eu fazia tudo. Eu fazia a venda, eu embalava, eu fazia o tráfego, eu etiquetava, eu deixava prontinho para o meu marido só era, assim, colocar na portaria. Das proporções, um Mercado Livre básico. Exatamente. Eu fazia toda a logística do processo. Só era você. Era eu. Eu fazia tudo. O meu marido não foi dispensado na pandemia, então ele não podia ficar comigo o dia todo. Ele trabalhava fora, então ele chegava no final do dia, recolhia tudo aquilo que eu tinha vendido e deixava lá na portaria para a transportadora passar e levar para casa de quem tinha comprado, né? Eu sei, Adonai, que a pandemia foi passando, né? Tudo foi... O ambiente financeiro foi melhorando também nessa visão nacional, né? As pessoas foram se despreocupando e as vendas foram aumentando, ao ponto de que chegou numa etapa da vida que não tinha mais o que fazer. Eu precisava guardar toda essa mercadoria num lugar só. Porque a logística foi ficando muito difícil, né? E era muito legal, algo que eu nunca te contei. Olha só que engraçado. Aí veio o Mercadão, mas
Durante os finais de semana, como eu não tinha como preparar fazer todo aquele processo de embalagem, né, e de etiquetação, o que eu fazia? Eu recolhia toda a minha família, nós éramos em 10, pegava a família da minha sogra, mais a minha família, juntava tudo num lugar só e a gente já fazia o preparo dessa mercadoria. Por quê? Porque eu não conseguia preparar a tempo suficiente da transportadora vir e retirar. Então a gente perdia o final de semana inteiro embalando o pacote, para que quando acontecesse as vendas durante a semana, eu só etiquetasse e colocasse lá embaixo na portaria do prédio para a transportadora retirar. Que loucura. E aí depois foi para a Prochet. Isso, daí o que aconteceu? Meu marido, né, ele... 16 metros quadrados. Exatamente. Pouca movimentação. Ele olhou um lugar e falou, a gente precisa de um lugar maior para logística melhorar. Num domingo, passeando num lugar da cidade que chama Mercadão da Prochet, como se fosse um mercadão municipal. Ele viu um lugar lá, um box vazio, e falou, olha, e se a gente começar aqui, né? A gente coloca toda a mercadoria, facilita a logística, só que nesse lugar, dona, tinha uma vitrine. Eu podia ou não usar a vitrine. Falei, bom, tá lá disponível, né? Então vou fazer um pequeno mostruário para quem comprar aqui da região poder vir aqui, retirar, pegar na mão, ver como é que era, né? O produto que eu estaria vendendo. Eu sei, queridos, que a pandemia fechou, né? Voltou, aliás. Tem que cortar, peraí. Eu sei, queridos, que eu retornei ao trabalho público todo esse tempo. Eu tive neném, cuidei do neném, né? O neném voltou para a escola, eu voltei para o trabalho público e eu fazia essa logística depois do horário, Adonai. Ou seja, você trabalhava na prefeitura das 9 às 15 Isso. E depois ia para as encomendas. Isso, aí que eu ficava liberada para dar seguimento às vendas que eu tinha feito no dia. Imagina só a loucura, ser mãe, trabalhar na prefeitura Isso. E ainda ser empreendedora. Isso, era um absurdo de loucura. E foi por isso que teve uma hora que não deu mais. Eu tive que sair da prefeitura e trabalhar exclusivamente para o meu negócio. Aquilo que era um bico, né, acabou virando a nossa profissão principal e virando o sustento principal. E agora a gente vai para umas 50 metros quadrados, 3 lojas. E dessa terceira loja começa um grande sonho. E eu me lembro exatamente que era ali em janeiro que você chegou para mim. Adonai, apareceu uma oportunidade num novo mall que vai ser construído. Isso. É um sonho que talvez a gente não consiga, mas o que a gente faz, Adonai? Será que é loucura minha? Você perguntou, eu disse, não é loucura. A gente só precisa negociar o prazo de carência. Exatamente. E aí, você numa das sessões de mentoria, você falou, Adonai, agora lascou. Eles liberaram a carência de 6 meses para nós. Exatamente. E aí conta como é que foi para vir então aqui para essa loja maravilhosa que nós estamos hoje aqui já no deck, né? Aproveitando aqui o deck. E aí muda um conceito, muda posicionamento. Tudo, mas muda tem uma coisa tudo. que é importante, Fernanda, você também para trabalhar, é que você trabalhou muito bem as redes sociais. Né? Ah, sim. Isso. Hoje, 90% das nossas vendas são feitas na rede social. Ou seja, não é que eu vendo a nível nacional, não. Eu vendo no nível local. Então, eu trago as pessoas de Londrina para comprar dentro da Eleva aqui de Londrina. Isso foi muito importante para o nosso negócio. Na verdade, foi aquilo que trouxe velocidade no crescimento, Adonai. Com certeza, foi a diferença que a gente vê de alguns outros comércios que já estão há anos, né? Como que eu falo, Adonai? Como que eu falo? Tem uma experiência? Porque eu não vendia mais a nível nacional, né? Eu tranquei toda a venda por marketplace, porque chegamos numa etapa que nós já não estávamos dando conta. Ou eu trabalhava com marketplace, ou eu trabalhava com venda local. Decidi trabalhar com venda local. E aí me especializei em tráfego pago local, aonde eu trago
os clientes da região para dentro da minha loja. Foi aí que nós começamos a crescer exponencialmente, né, Adonai? É verdade. E aí tem uma coisa que eu acho que é fundamental, né, Fernanda? A família, né? Você tem duas coisas que eu considero muito importantes, conhecendo um pouco mais da Fernanda, são duas coisas que são importantes, a fé e a família. Isso. E na família tem um cara que eu achei sensacional, um cara que virou um brother, Ah, que é e o Bruno? que é o seu marido. Meu marido. Que é o mais louco de todos, porque ele que aporta nas tuas loucuras. Exatamente. E eu acho que isso que é legal, quando você tem um projeto de família, e aí você tem toda essa dinâmica de ter um Bruno para fazer a diferença na sua vida. Fala um pouquinho do Bruno. Adonai, o Bruno, ele é o meu maior incentivador. A gente é um casal muito equilibrado, porque ao mesmo ponto que eu tenho medo de enfrentar os negócios, é na mesma medida que ele não tem esse medo de enfrentar os negócios. Ele é um rapaz que consegue olhar lá na frente, ele vislumbra tudo dando certo, enquanto eu não tenho essa capacidade. Eu sou muito pé no chão, né? Mas, falando assim a língua mesmo, a linguagem brasileira, eu sou pé no chão. Ele não, ele é um sonhador e ele faz tudo para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. Então, se eu falo para ele assim, eu preciso de tanto para comprar tanto de estoque, ele providencia, que foi aí que entrou o Paliozinho. Porque o meu primeiro estoque, eu queria, eu tinha, como eu falei para vocês, eu vendia no marketplace, mas eu vendia assim, uma variedade pequena. Para abrir loja física, você tem que ter uma variedade maior para oferecer, né? E eu não tinha como ter até então essa variedade. Falei, bom, o que eu faço, né? Cheguei para ele com esse desafio. Falei, olha, eu preciso ter uma variedade eu preciso ter uma variedade maior de peças, um estoque maior. E ele falou assim, quanto você precisa? Eu falei, ai gente, olha, para começar, 12 mil reais. E assim começa a história do famoso palio branco. Do famoso palio, porque ele falou assim, eu já sei, eu vou vender o seu carrinho. Eu falei, mas então vamos. Gente, de um dia para o outro esse homem vendeu esse carro. Foi exatamente o dinheiro que a gente comprou o nosso primeiro estoque para colocar na loja física. Foi maravilhoso. Bom, a gente está vendo aqui uma história de uma empreendedora que começou do zero, sem uma formação de administração. Nenhuma. Eu vim de uma família de funcionários públicos. Exatamente. E aí você constrói essa história baseada numa dedicação, num empreendedorismo muito forte. Se você fosse hoje traduzir para quem está nos ouvindo, o que é, de onde vem essa força? Adonai, essa força, ela vem primeiramente divina, porque eu creio que é um projeto que o Senhor colocou no nosso coração, sabe? Antes da gente ter isso no nosso coração, com certeza Ele já tinha sonhado já isso para nós. Então, essa é a nossa base. A segunda força é familiar, né? Eu tenho 2 filhas. Eu preciso criá-las, eu preciso dar exemplo do que ser, de como ser um ser humano íntegro. Elas precisam ver na gente as qualidades que a gente quer ver nelas, né? Então, assim, a segunda força com certeza é familiar. Uma história bonita de empreendedorismo e que eu tenho tanto orgulho de mentorar e contar essa história para todo o Brasil. Então, Fernanda, queria te agradecer porque a gente teve a oportunidade de fazer o evento aqui em Londrina, na noite de quinta-feira, um evento bacana com vários empresários, para um novo posicionamento da Eleva, inclusive com a @ junto com a gente, com o Felipe Germano, que é outro parceiraço, né, grande parceiro e amigo nosso. Então, queria te agradecer por essa oportunidade e dizer que é sempre importante a gente dizer o seguinte: pessoas como a Fernanda nos inspiram no nosso dia a dia. Então, aproveitem para você também se inspirar um pouco mais na história da Fernanda e daí acompanhe a Fernanda lá nas redes sociais, no Eleva Glass. Por favor. E se você está aqui em Londrina, venha visitar a loja, que a loja está belíssima. Venha, você vai ser muito bem-vindo aqui com a gente. Fernanda, muito obrigado. Imagina. E até o próximo encontro. Até mais.